Olha, é um prazer muito grande poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. E eu queria usar para isso o texto de Paulo em Colossenses capítulo 1, verso 17, quando ele diz assim: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Eu vou ler de novo. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Paulo está falando aqui de Cristo, de Jesus Cristo, nessa parte introdutória da carta aos Colossenses, que foi escrita para combater ensinamentos errados que já estavam se espalhando na igreja primitiva, na igreja daqueles primeiros 100 anos, muito especialmente ensinamentos errados sobre Jesus, sobre a sua natureza, sobre a sua missão, sobre quem ele era. Então, toda essa primeira parte da carta aos Colossenses, esse primeiro capítulo aí, até o versículo 23, é uma das primeiras cristologias, é uma das primeiras doutrinas cristológicas que a gente encontra no primeiro século, essa elaborada por Paulo em Colossenses. Aliás, é em cima dela que todas as outras cristologias aparecem, não é? Que é sempre a tentativa de compreensão da pessoa de Cristo. Quem era Cristo, o que ele veio fazer, como é que é esse negócio de uma pessoa com duas naturezas, completamente humano, completamente divino, coisas que depois, ao longo dos séculos posteriores, até mais ou menos o Concílio de Calcedônia, isso tudo foi sendo fechado, fixado em credos, em confissões doutrinárias bem elaboradas para isso, não é? Para combater os pensamentos divergentes que afastavam da essência da cristologia apostólica. E é nesse contexto de apresentar quem era Jesus que a gente chega nesse versículo 17, quando falando então de Cristo, Paulo diz que ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Para essa nossa reflexão aqui, como é muito breve, eu vou destacar esse verbo que ele usa. Nele tudo subsiste. No original grego, esse verbo possui três significados diferentes. Esse verbo subsistir, ele significa ter sido feito. Nós subsistimos, ou nós continuamos existindo, ou nós existimos sob a condição de termos sido feitos, de termos passado a existir. Nós não éramos, nós não existíamos e passamos a existir. A subsistência vem da essência da existência. Então a primeira coisa que Paulo estaria dizendo é que tudo surge nele. Nós subsistimos nele porque primeiramente foi ele que nos criou, foi ele que nos fez. E a gente vem dele, nós temos uma origem. Essa origem é uma origem divina, por isso que Gênesis fala em imago Dei, trazemos em nós a imagem de Deus. Mas aí quando você chega no Evangelho de João, João vai dizer, ele era antes de todas as coisas e ele fez todas as coisas e nada do que foi feito se fez. Está logo lá também na abertura, no prólogo do Evangelho de João. Então o primeiro significado é isso. Nele tudo subsiste porque tudo veio dele. Tudo tem origem nele, ele fez todas as coisas. O segundo significado da ideia de subsistir é o significado de ser preservado. Uma ideia de algo que subsiste é a ideia de que aquilo está sendo preservado, aquilo está sendo mantido, aquilo está subsistindo. Que é também um sentido muito próprio para a gente. Por quê? Porque a gente não foi só criado, nós não fomos só feitos, nós não viemos a só a existência. Mas a gente sabe que o propósito de Deus, os seus propósitos para a nossa vida estão no sentido de nos manter, de nos preservar. Nós temos a nossa vida preservada, mantida pela graça do Senhor. Em Cristo, a nossa fé é mantida, em Cristo o nosso amor amadurece, em Cristo a nossa visão se amplia. Há uma subsistência, há uma
preservação da vida em Cristo. Ela ganha em qualidade, não é? Ela ganha em significado, porque está em Cristo, é preservado nele. Cada dia que nós acordamos de manhã, nós somos gratos a Deus porque Ele está preservando a nossa vida. Cada coisa que a gente faz, cada fruto que a gente colhe, a gente é grato ao Senhor porque o Senhor está nos preservando. É nesse sentido que Paulo diz: olha, vocês subsistem nele, porque vocês vieram dele, Ele deu a existência a vocês, e porque vocês são preservados nele. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. A nossa vida é preservada em Cristo. E há um terceiro significado na ideia de subsistir, que é a ideia de ter sentido, ter razão de ser. Quando Paulo então diz, nele tudo subsiste, Paulo está dizendo, olha, vocês vieram dele, vocês são preservados por ele, e vocês nele ganham razão para a sua existência. Nele vocês descobrem o sentido da vida. Não é isso que acontece por aí? As duas grandes ansiedades do ser humano são exatamente essas, né? O fato dele saber que ele vai morrer, que a vida aqui tem um período, e o fato dele querer saber qual é o sentido dessa vida. Por que é que ele está vivo? Em razão de que ele está vivendo? E aí quando Cristo disse isso que eu já mencionei aqui, eu vim para que vocês tenham vida, não é? Cristo responde as duas coisas. Ele fala em dar sentido para essa vida aqui e fala na vida que Ele nos garante para além daqui, que é a vida eterna. A vida eterna, nós vamos tê-la, experimentá-la depois da morte, então é um outro departamento, não é? O que a gente entende mesmo é da vida aqui. E da vida aqui nós também temos sentido e significado em Cristo. É disso que Paulo está falando. Em Cristo as coisas ganham sentido. Eu quero dar uma ilustração que eu costumo usar quando eu falo desse texto, só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Eu aqui do lado tenho a minha sala, tenho o meu gabinete aqui na igreja, onde eu recebo as pessoas, onde eu aconselho, onde eu faço meus estudos, onde eu faço minhas reuniões. Bom, então é ali. Só que ali, naquela minha sala, eu tenho sobre a minha mesa os objetos que eu arrumei ali. Eu coloquei aqueles objetos ali, que são objetos que eu preciso usar. Então aqueles objetos estão ali porque eu os coloquei. Eu os dispus daquela forma ali. Eles foram parar ali em cima da mesa porque eu botei, porque sozinho eles não iam não. Bom, essa é a primeira coisa. Nós estamos aqui, temos vida porque Deus nos deu. Nós só existimos porque Deus nos deu existência. A segunda coisa que acontece ali na minha sala é que eu mantenho a ordem da coisa. Os objetos ali da minha sala, da minha mesa, são preservados porque eles são importantes para mim. Eu preciso deles. Eu preciso daquela tesoura, eu preciso daquela régua, eu preciso daquelas canetas, eu preciso daquele telefone, eu preciso daqueles papéis, eu preciso daqueles clipes, eu preciso daquele grampeador, daqueles grampos. Tudo que eu tenho na minha mesa, eu preciso do meu computador, o meu laptop, tudo que eu preciso, eu preservo, eu guardo, eu cuido. Então, é disso que Paulo está dizendo. Deus também nos preserva, nele em Cristo nós existimos e nele em Cristo nós somos preservados. Ele cuida da gente para cumprir na gente os seus propósitos. E a terceira coisa, cada vez que eu olho ali eu sei exatamente para que cada uma daquelas coisas serve. Eu sei qual é a utilidade e qual é o meu propósito ali para cada uma daquelas coisas. Elas têm um sentido de ser. Se alguém me perguntar por que isso está aqui, eu digo, isso está aqui por causa disso. Porque isso faz isso. E é nesse sentido que Paulo está dizendo que em Cristo subsistem todas as coisas, porque também nele nós ganhamos significado. Nele nós temos a nossa razão de ser. Nele a nossa vida ganha sentido. Tudo isso aí nesse verbo que o apóstolo Paulo usa aqui,
e que eu quero então reler. Agora que você sabe que subsistir em Cristo significa tudo isso, olha como o texto fica mais bonito ainda. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Em Cristo, eu e você fomos feitos, eu e você somos preservados e eu e você temos razão de viver, sentido para a existência. Nele todas as coisas subsistem e fazem sentido. Deus abençoe a sua vida.